Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã de domingo. Amém? Amém. A da igreja, é sempre um prazer estar com vocês aqui para a gente poder pensar, refletir, né, na palavra de Deus, para a gente poder, na verdade, entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, ok? Então vamos estar abertos a partir desse instante a ouvirmos, não a minha palavra, mas a palavra do nosso Deus. Conferem? Muito bem. Deixe-me ver aqui como é que estamos aqui. Ok, eu quero começar hoje por aqui, por essa imagem que eu estou colocando aqui para os irmãos. Dizem, e eu acredito que, na verdade, o relógio é a joia do homem, não é assim? As mulheres têm muitos tipos de joia, né? Tem brinco, tem colar, tem pulseira, é um negócio que é cheio de que. Os homens não, os homens são mais simplificados, a maioria deles tem apenas o próprio relógio como sendo a sua joia, né? O seu símbolo de vaidade, talvez a gente pudesse dizer dessa maneira. A verdade é que, com o passar dos séculos, o relógio ele deixou de ser apenas um instrumento funcional que marcava o tempo, que marcava as horas, para ser também uma espécie de símbolo de prestígio, de sofisticação, né, de status, de até poder em determinados momentos, né? As grandes marcas, né, fazem coleções que são peças raras, milionárias, como esses exemplares aqui do chamado Patek Philippe, né, que é um dos mais caros do mundo. Aqui eu pedi que fizesse uma pesquisa para mim dos 5 relógios mais caros de homens, só de homens, né? E aqui você tem relógio que vai valer 55 milhões de dólares, diga-se de passagem. Este aqui, 40 milhões de dólares. Aquele dali, 31 milhões de dólares, o valor de leilão, na verdade, e assim vai por aí afora. Quando a gente diz que são peças milionárias, é porque são peças milionárias mesmo, de verdade, para valer, com força, a vera. É coisa de milhões de dólares do que nós estamos falando aqui para os irmãos. Mas, por mais irônico que seja, por mais que a gente possa pensar numa coisa rara e cara que carregamos no pulso, o irônico da história é que o homem ele tem esse poder de compra do objeto em si, mas ele não consegue comprar nem um segundo de acréscimo à sua própria vida. Não é? Ele consegue gastar muito caro com a medição do tempo, mas ele não consegue acrescentar nenhum tempo à sua existência de maneira alguma, de forma alguma, na natureza em que nós vivemos. Ou seja, não existe nenhum segundo adicional que a gente possa implementar, conquistar, pegar, comprar para a gente de jeito nenhum. Esses relógios aqui são impressionantes, com certeza absoluta. Porém, na verdade, eu quero dizer que o relógio mais impressionante que eu já vi na minha vida é este relógio aqui. Este relógio aqui. Não é nenhum relógio que vai para o pulso de homem ou mulher, mas é um relógio encravado numa parede de uma cidade velha, antiga, da prefeitura da cidade de Praga, na República Tcheca, na verdade. Chegou a ver esse relógio? É fantástico. É extraordinário. E a gente não pode, na verdade, viajar sem a gente conhecer a história das coisas. Porque a história das coisas é que dá sentido a essas coisas verdadeiramente, com certeza absoluta. Esse é o chamado horloge. Horloge. Ou seja, é um relógio astronômico. É um relógio astronômico em funcionamento no mundo, é o mais antigo.
Esse relógio ele tem mais de 600 anos. Ele foi instalado aí, instalado aí em 1410, por um relojoeiro e um matemático. Ele foi projetado para não só marcar as horas, mas para marcar também o movimento do Sol, as fases da Lua, as posições do zodíaco e até a hora da antiga Babilônia. A hora da antiga Babilônia é o seguinte: os nossos relógios eles marcam 12 horas, né? E depois mais 12, né? Assim? Vai de 1 a 12, de 12 a depois volta novamente para repetir o dia aqui, né? A hora babilônica não, ela tem 24 horas. Ela começa na hora 1, na hora 2, na hora 3, na hora 4, na hora 5, até na hora 12, na hora 13, 14, 15, 16, até chegar a 24 horas, na verdade. Então, esse relógio que vocês estão vendo aqui, e que eu vou aproximar ele mais de vocês, ele é uma obra de arte extraordinária, fantástica. Aqui se une ciência e também nós temos a junção não só de ciência, mas de arte, de uma maneira que os irmãos não conseguem nem pensar. Muito bem, eu vou dar as características dele para vocês terem uma ideia. Olha aqui. Você olha assim, você diz, como é que consegue ver a hora aí? Como é que a gente consegue determinar que hora é qual, de que maneira, de que forma é essa hora aí? Eu quero que os irmãos lembrem que isso foi construído em 1410, Idade Média, ok? E até hoje ele funciona com a maior parte das peças sendo peças originais, apesar de já ter sido bem massacradozinho, inclusive na guerra, quase que acabavam com ele, né? A verdadeira grandeza, ela não está na mecânica das engrenagens dessa obra de arte extraordinária, mas a verdadeira grandeza dele está na forma, na maneira, nas esculturas que existem ao lado dele e o que é que essas esculturas comunicam para as pessoas. Isso é fantástico. Pessoas, e lá em cima, na janela, eles se dançam para lá. Exatamente. Ao meio-dia. Aí eu vi. De hora em hora, Josi. De hora em hora. De hora em hora. De hora em hora, essas esculturas, elas ganham vida. E elas aparecem na parede. E eu vou explicar o que é que tem lá e o que é que aparece lá, na verdade. Esses bonecos que estão aí, na verdade, eles são uma alegoria que ganham vida para lembrar a multidão que se reúne ali na frente de hora em hora, está passando ali, que o mundo presente ele é passageiro e que a eternidade se aproxima. Percebe que o relógio é diferente? Percebe que o relógio não é simplesmente um relógio bonito, bem feito, organizado para aquela época e que mede coisas que a gente nem imagina. Então, rapidamente eu vou colocar algumas coisas aqui para os irmãos perceberem melhor o que é que ele faz, para entenderem ele melhor. Por exemplo, ele marca 4 horários simultâneos. Ele marca a nossa hora normal, nosso tempo normal, hoje, 10 horas da manhã do domingo, estamos aqui, enfim. Ele marca o tempo boêmio, que o tempo boêmio é do nascer até o pôr do sol. Ele marca a hora babilônica, é aquela que eu falei de ser 24 horas e não 12 horas. E a hora sideral, a hora estelar também. Claro que, evidentemente, ele tem a Terra como centro, porque nessa época se pensava que a Terra era o centro do universo, né? O que ele tem mais? O que a gente pode dizer dele ali? Ele tem algumas esculturas que representam algumas coisas. Por exemplo, uma dessas esculturas que está aqui desse lado de cá, que é um homem olhando-se no espelho, representa a vaidade. O outro, um homenzinho que está aqui desse lado, representa a avareza. É um homem com um saco furado, onde o dinheiro cai o tempo inteiro.
O outro, do outro lado, cadê ele? Representa um tocando violão que está aqui, representa a diversão, a luxúria, a invasão da vida do outro. E o outro, que está aqui desse lado também, é um esqueleto, que representa a morte. Então a gente tem 4 personagens muito bem representados aí nesse relógio. Temos aí, portanto, a vaidade, a avareza, a luxúria e a morte. E essa era a preocupação, essas 4 coisas eram a grande preocupação naquela época na cidade de Praga. Por isso que ele colocou esses bonequinhos exatamente ali em cima, nesse instante, para poder representar aquilo que o relógio queria dizer, o que é aquilo que ele podia representar. O interessante, irmãos, é que de hora em hora, a morte é que dá início ao espetáculo. A morte, o esqueleto, é que dá início ao espetáculo. Ele tem na mão um sino que ele toca, o esqueleto toca o sino, e o esqueleto tem uma ampulheta, e ele vira essa ampulheta de hora em hora, símbolo da marcação do tempo, para dizer a cada pessoa que está ali de que ele tem uma hora a menos de vida. Acho que não é a melhor lembrança, não. Não é das melhores lembranças, não, com certeza absoluta, né? Mas é exatamente isso que a morte faz ali. De hora em hora ele está dizendo para você, você tem uma hora a menos de vida. Você tem uma hora a menos de vida. Você acabou de perder uma hora de vida. E assim, de hora em hora, ele vai lembrando as pessoas que essa vida ela é finita. Não é infinita. Portanto, esse relógio é algo assim fantástico, extraordinário, que vai além daquilo que a gente imagina que é simplesmente marcar as horas. Por isso que ele tem aqui dentro dele os sistemas, que cada um desses sistemas aponta para onde é essa medição que eu falei aqui para os irmãos ainda há pouco. Eis aí ele mais de perto, o ponteiro e as diferenças das horas, né? Aí ele vai explicando aqui que a mão dourada marca a hora que a gente tem aqui hoje, a hora boêmia, enfim, o pequeno sol marca uma outra coisa, e assim vai sucessivamente. Eu queria mostrar isso daqui porque acho que é muito interessante você ver o que é fantástico aqui nessa obra de arte, porque verdadeiramente é uma obra de arte extraordinária. É você ver essa engrenagem dentro dele. Você só vê rodanas, nada mais do que isso. Então você fica imaginando como é que esse negócio consegue marcar uma coisa com tanta precisão, se é com base apenas em rodanas e nada mais que tem ali dentro. Porque naquela época não tinha, de jeito nenhum, tecnologia moderna como nós temos hoje aqui para a gente estar à nossa disposição essa tecnologia. Lá não, você só tinha aquilo dali, e esse matemático e esse relojoeiro conseguiram fazer algo extraordinário, fantástico. Reza a lenda, aí é lenda mesmo, tá? Que os chamados políticos e vereadores da cidade de Praga, quando esse relógio ficou pronto, eles cegaram o relojoeiro, para que ele não fosse capaz de fazer nenhum outro relógio mais bonito e melhor do que esse em qualquer outro lugar. Que maneira de agradecer, né? Mas isso é lenda, tá? Isso não significa que isso é absolutamente realidade de jeito nenhum. Muito bem. Essa história desse relógio com seus personagens, que para mim foi extraordinária, fantástica, me deu vontade de ir lá em Praga só para ver isso de perto. Me lembrou uma outra história na Bíblia que eu quero trazer para os irmãos agora. Abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 11.
onde nós vamos encontrar a história de um outro relógio. 2 Reis 20, de 1 a 11. Nós vamos ter uma história extraordinária também de um outro relógio. Um relógio muito famoso para nós que prezamos e lemos a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico. Por esse tempo, e perceba bem que o texto começa falando de tempo. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do portão central, ou do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração, e vi as suas lágrimas, e eis que eu vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos após 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos, e eles pegaram e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a sua saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? E Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele, Deus, fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto que acabamos de ler. Ore comigo. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus de amor, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua graça. Muito obrigado porque tu tens estado com cada um de nós presente dia a dia, momento a momento, instante a instante, nos livrando, nos defendendo daquilo que é mal, daquilo que é ruim, e ao mesmo tempo, Pai bendito e Deus eterno, nos fortalecendo para enfrentarmos a vida como ela é na verdade. Pai eterno e Deus bendito, que o teu divino Espírito Santo possa ser aquele que vai ministrar nessa manhã, que vai falar a cada um de nós, que vai nos ensinar, que vai trazer lições que nós precisamos aprender nesse instante. Pai bendito e Deus eterno, usa-me como instrumento em tuas mãos e só como instrumento em tuas mãos, Pai. Muito obrigado pela honra de ministrar essa tua palavra mais uma vez. No nome de Jesus nós te oramos. Amém, amém e amém. O tema que nós queremos trabalhar hoje com os irmãos é este tema aqui: ajustando os ponteiros da vida. Ajustando os ponteiros da vida. É isso que nós precisamos fazer. Ajustar os nossos ponteiros da vida. Ajustar os nossos relógios particulares à vida que nós estamos vivendo aqui no nosso dia a dia. E a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos que precisa ser ajustada é isso aqui: ajuste suas expectativas. Você nunca saberá quando o relógio da vida irá parar.
Ajuste as suas expectativas, porque você nunca, absolutamente nunca saberá quando o relógio da vida irá parar de forma alguma. Essa história que nós acabamos de ler aqui, ela mostra justamente a fragilidade humana, não na vida de qualquer mortal, mas na vida do rei de Israel, chamado de Ezequias. O texto começa dizendo assim que naquele tempo, Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Uma doença mortal. Uma doença que o diagnóstico foi assim, olha, não tem cura, a gente não sabe como resolver isso, a gente não sabe o que fazer com isso, a gente não sabe como parar isso. E aí Ezequias teve a sua vida completamente modificada a partir desse instante, desse momento, dessa hora, surpresa para ele. Ou seja, as expectativas de Ezequias é que, na verdade, aquela doença ela pudesse desaparecer, ela pudesse passar, ela pudesse ser uma doença como qualquer uma outra das dezenas de doenças que nós temos na vida, e que de repente elas chegam e depois vão embora e desaparecem. Porém, não foi assim. A doença era uma doença mortal. Mortal. Ou seja, a enfermidade ela não respeitou as paredes do palácio real. Ela simplesmente se instalou. O relógio da vida batia na porta de Ezequias, dizendo para ele assim, olha, cuida, porque acabou. Cuida, porque terminou. Cuida, porque se encerrou aqui, nesse instante. E não é assim na vida de muita gente? Estamos bons, estamos bem, estamos tranquilos, não fazemos nada demais. De repente alguém chega e diz assim, olha, o diagnóstico é esse. O problema é aquele, a situação é aquela outra, e a gente não tem como resolver isso. E aí é difícil, é complicado. Ou seja, aparece uma doença inesperada. Mas não só uma doença inesperada, aparece também uma visita inesperada, totalmente inesperada, que é a visita do profeta Isaías. Aliás, esse é um dos poucos textos da Bíblia em que Isaías é citado como um personagem fazendo alguma coisa. A gente tem um livro de Isaías, né, com muitas coisas, ele fala de muitas coisas, mas fora do livro de Isaías, essa é uma das poucas vezes em que Isaías aparece como um profeta de Deus. Ou seja, o profeta de Deus aparece de maneira inesperada. A doença foi inesperada. A visita do profeta foi inesperada. E aí, talvez nessa hora, a expectativa de Ezequias era que, bom, se apareceu aqui inesperadamente o profeta Isaías, isso deve ser uma coisa boa. Ele deve trazer a solução, ele pode ter a solução. Só que ao contrário disso, o que é que Isaías diz? Arrume a sua casa. Coloque sua casa em ordem, porque o tempo acabou e você não escapará. E quem está dizendo isso não sou eu, Isaías, mas é o Senhor que está mandando dizer isso para você nesse instante. Você está entendendo quando eu falo de expectativas? Estou falando muitas vezes de expectativas que são frustradas em nossa vida, entendeu? Expectativas que não são levadas, não são positivas a respeito daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente quer. Ou seja, aparece uma doença inesperada, aparece uma visita inesperada nesse instante e aparece uma sentença inesperada, porque aquilo deixou de ser um diagnóstico. Quando o profeta Isaías diz para ele assim, você não escapará, não é mais diagnóstico. É uma sentença que está sendo dada, que está sendo colocada, uma sentença de morte, efetivamente, para o rei Ezequias naquele instante. Ou seja, Isaías era um porta-voz direto de Deus, encerrando todo o processo da vida daquele homem. Põe em ordem a tua casa,
porque morrerás e não viverás. A ordem é divina, direta, cortante, é do Criador. Não há margem para negociações, não há margem para você contra-argumentar, mas não tem mais não. Isaías chega, diz e vai embora. Desaparece, some. Simplesmente assim. Vê bem, se a morte é certa, a sua hora é absolutamente incerta. Nós sempre temos expectativas de vida e não de morte, né? Aliás, quando vai se fazer a medição oficial, vai dizer assim, a expectativa de vida das pessoas em tal país é tal. Ninguém nunca diz assim, a expectativa de morte naquele país é X. Não. A expectativa nossa sempre será de vida e não de morte. Mas se a morte é certa, a sua hora ela é absolutamente incerta. Incerta. Essa semana nós experimentamos isso na família do esposo da filha de Fátima, de Ícaro. Claro que todo mundo aqui na cidade deve ter ouvido o jornal, né, local aqui, falando da morte daquele trabalhador que foi eletrocutado no telhado de uma escola quando estava tentando consertar um ar-condicionado, né? Aquele rapaz, ele foi da nossa igreja, antiga igreja. Nós o conhecíamos. Ele agora tem 59 anos, Gadi, né? Irmão de Zípora, irmão de Sulamita, né? Da nossa antiga igreja, uma família conhecida. Tá ali o rapaz, o homem, aquele senhor experiente, consciente, indo fazer o trabalho dele, levantou de manhã cedo, foi trabalhar, como todos nós fazemos todos os dias aqui, e ao subir naquele telhado, ao passar numa partezinha estreita, tinha exatamente uma parede que estava vazando corrente elétrica, eu não sei se era uma parede, se era um fio, se era alguma coisa assim, mas morreu. A expectativa que ele amanheceu o dia era outra completamente diferente. De continuar com a rotina dele, de fazer as coisas que sempre fazia, de voltar para casa de noite, de estar com as filhas. Não aconteceu. Não aconteceu. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Ajuste suas expectativas. Porque você nunca saberá quando o relógio da vida irá parar. Por isso que o horlogem lá da cidade de Praga, de hora em hora a morte sai. Olha para aquele todo povo e avisa, você tem 1 hora a menos de vida. Isso não é brincadeira. O que é que nós precisamos fazer? É ajustar as nossas expectativas como se a cada momento fosse o último momento de nossa vida. Como se cada instante fosse o último instante de nossas vidas. E viver essa hora, esse momento e esse instante da melhor forma possível, de acordo com a vontade de Deus, no seu dia a dia. Instante a instante. Você não sabe quando será a última vez que você vai ver as pessoas que você ama. Por isso ame essas pessoas o mais radicalmente possível a cada instante que você estiver com elas. Deixe de picuinha, deixe de bobagem, deixe de leseira, deixe de estar brigando por coisa que é fútil, que é inútil, que não tem razão de ser. Ajuste as suas expectativas sob essa perspectiva desse relógio de 1410, mas detentor simbolicamente de verdades absolutas, fantásticas e extraordinárias. Extraordinárias. Segundo ajuste nos ponteiros da vida que eu acho que nós precisamos fazer, é este aqui.
Ajuste sua retrospectiva. Tenha uma história para contar e não desculpas para dar. Não ajuste só suas expectativas, não. Ajuste também sua retrospectiva. Tenha uma história para contar e não desculpas para dar. Entenda bem o que eu estou querendo dizer para você. Qual é a postura de Ezequias a partir do momento que ele ouve essa notícia abrupta de uma doença inesperada, de uma visita inesperada, de uma sentença de morte inesperada? Diante disso, o que é que ele faz? Ele se vira para a parede, começa a chorar e a orar. Na verdade, primeiro ele começa a orar. Ele virou o rosto para a parede, diz o versículo 2. Ele virou o rosto para a parede. E esses detalhes dessas histórias bíblicas são muito importantes, são muito interessantes. Ele virou o rosto para a parede. Ele se desligou completamente dos conselheiros da corte, dos recursos humanos, daqueles que poderiam estar ali como médicos ao redor dele tentando fazer alguma coisa. Ele desconsiderou o mundo em que ele estava e ele voltou-se para a única fonte de vida que ele podia encontrar naquela hora, que era justamente Deus. E ele virou o rosto para a parede e ele orou, buscando misericórdia de Deus. Na sua oração, ele faz uma retrospectiva, por isso que eu estou dizendo aqui, ajuste sua retrospectiva. Na sua oração, ele faz uma retrospectiva, rapidamente, 3 frases do que foi a sua vida inteira. E ele vai dizer: lembra-te, Deus, de que eu andei na tua presença com fidelidade. Não só andei, não. Eu andei com fidelidade. Ou seja, a retrospectiva de uma vida não se constrói num leito de morte. Pelo amor de Deus, não se engane com isso. A retrospectiva da minha vida, da sua vida, ela não será feita a partir do leito da morte da gente, não. Do nosso leito de morte. Já quando a gente está com o pé na cova, não. A retrospectiva tem que ser sendo construída ao longo do caminho em nosso dia a dia. Ou seja, é na constância diária do andar com Deus, do caminhar com Deus, da presença de Deus. É nesse caminhar diário que nós estamos construindo a nossa retrospectiva de vida. Lembra-te, Deus, de que eu andei com você em fidelidade. Em fidelidade. Não é, recebi a sentença de morte, de agora em diante eu vou andar com Deus. Aí você já perdeu tempo demais. Aí você já jogou fora a sua vida. Aí você não aproveitou o que tinha de aproveitar. Aí você não fez o que tinha de fazer. Aí o que passou, passou. Agora é consequência o restante que tiver de vir pela frente. Ou seja, essa é a primeira frase dele. Lembra-te de que eu andei na tua presença. Mas ele diz mais uma coisa. Com o coração íntegro. Com o coração inteiro. Integridade aqui é a ausência de divisão. Ou seja, o meu coração não foi um coração partido, dividido, sem saber o que fazer. Eu faço a vontade de Deus, eu não faço a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus, eu peco, eu faço a vontade de Deus, eu faço a minha vontade. O meu coração não foi um coração dividido entre Deus e o mundo e Deus. O meu coração foi inteirinho seu. Inteirinho seu. Ou seja, mesmo quando eu estava sozinho e fazia as coisas sozinho, meu coração estava com você. Meu coração estava do seu lado. Ou seja, quando ele diz assim, lembra-se que eu andei com fidelidade,
ele está falando basicamente de que ele tinha nas suas mãos um conjunto de normas, regras, procedimentos que ele cumpriu com fidelidade. E agora ele está dizendo assim, mas não só cumpri com fidelidade as tuas normas, as tuas regras, mas eu cumpri com prazer, com meu coração inteiro, de coração aberto, fazendo aquilo que eu amava verdadeiramente fazer. É isso que quer dizer esse coração inteiro, íntegro. É por isso que a Bíblia diz assim que nós não podemos ser como as ondas do mar, que vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Não! Nós precisamos ser inteiros, íntegros. E para fechar a retrospectiva de sua vida, Ezequias diz o seguinte: e eu fiz o que era reto aos teus olhos. E eu fiz o que era reto aos teus olhos. Você percebeu 3 coisas que ele diz aí? Eu andei na tua presença com fidelidade e com um coração íntegro. E eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, eu não só tinha um manual de normas, regras e procedimento, mas eu cumpri isso de coração em relação a você e eu transformei isso em ação. Eu fiz o que era correto, reto aos seus olhos. Ou seja, eu transformei isso aqui em atitude, em ação, em procedimento, em comportamento manifesto. E essa é a retrospectiva da minha vida. Ponto. Ezequias pede a Deus para curá-lo. Há nessa palavra de Ezequias aqui alguma condição para que Deus possa curá-lo? Não. Ele diz, tudo bem, a sentença foi dada, eu agora só peço uma coisa, que você lembre-se dessas 3 coisas, da retrospectiva da minha vida. É igual aquele ladrão lá na cruz. Pede nada. Simplesmente olhar para Jesus e dizer assim, olha, eu só peço uma coisa. Quando você voltar, e aí ele mostra a fé dele, porque ele diz assim, quando você voltar, não é quando você for, é quando você voltar, lembre-se de mim. Só isso e nada mais. Mas ele não põe nenhuma condição, me tire dessa cruz, livre-me da morte. Não. Não há imposição nenhuma de nenhuma situação nessa hora na vida dessas 2 pessoas. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Meus frutos de vida foram frutos dados por você. Veja bem, essa é a grande diferença entre você ter uma história para contar e você ter desculpas para dar a Deus. Desculpas a gente tem demais. Desculpa a gente tem até dizer basta. Desculpa não nos falta em hipótese nenhuma. Desculpas nós sempre teremos para dar. Ah, eu não fiz por conta disso. Ah, eu não pude por conta daquilo. Eu não realizei por conta daquilo outro. Ah, porque faltou não sei o quê. Ah, porque fulano não me ajudou. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Ah, desculpa, a gente tem 1000 desculpas. Mas às vezes a gente tem pouca história para contar. Muito pouca história para contar. Por isso, meus queridos irmãos, eu estou dizendo que nós precisamos fazer alguns ajustes nos ponteirinhos da nossa vida. A maior riqueza de um homem não são as vitórias que ele pode acumular, mas o testemunho de fé que ele pode deixar registrado na lembrança de Deus. Amém.
E muitas vezes isso acontece quando ninguém está vendo. Mas Deus viu, e Deus registrou, e Deus guardou. Então, com base naquele relógio de 1410, a gente está dizendo para vocês, primeiro, faça um ajuste nas suas expectativas, porque elas podem mudar de uma hora para outra. Segundo, faça um ajuste na sua retrospectiva de vida. Em terceiro lugar, ajuste sua perspectiva. Conheça o relojoeiro do universo. Conheça o relojoeiro do universo. Ajuste sua perspectiva de futuro. Conheça o relojoeiro do universo. É interessante que Isaías chega, dá a notícia, vai embora. Ezequias vira para a parede, ora. E antes que Isaías chegue no portão da rua do palácio, Deus diz, está indo depressa demais, para aí. Isso aqui é o que eu chamo de entre a parede e o portão. Entre a parede e o portão, entre a parede de Ezequias e o portão de Isaías, existe um Deus que ouve as nossas orações, meu irmão. Amém. Na hora em que ela é feita, no momento em que ela é realizada, e existe um Deus que pode responder imediatamente esta oração. Mesmo que você não veja imediatamente o resultado da sua oração, mas ele já foi dado, mas ele já foi conduzido, ele já foi providenciado. Providenciado. Veja bem, Deus ele não é indiferente ao sofrimento dos seus servos. Não. Amém. Ele vê e ele ouve todas as nossas orações. Veja bem qual é a resposta de Deus para Ezequias nesse instante. Ele diz assim, simplesmente ele diz assim, eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Deus é aquele Deus que ouve e vê. Ouve a oração e vê as lágrimas que nós depositamos no cesto dele mesmo. Não é assim que Apocalipse diz? Que as nossas lágrimas, Deus recolhe essas lágrimas e guarda como se fosse vinho no odre? Vi as tuas lágrimas e eis que curarei. Este é o relojoeiro celestial. Sabe o que é uma coisa interessante? Não dizem que, na verdade, aquele homem que, ou um dos homens que reformulou o relógio de Praga, ele teve os olhos perfurados? Reza a lenda que, na verdade, ele foi até o relógio e ele colocou a mão dele entre as engrenagens e quebrou as engrenagens e quebrou a mão e ele terminou morrendo. E aquele relógio passou mais de 1000 anos para ser consertado, até que alguém descobrisse como era o mecanismo. Demorou mais de 1 ano, aliás, 1000 anos, para ser consertado verdadeiramente aquele relógio ali. Essa obra de arte extraordinária que eu estou falando aqui para os irmãos nessa manhã. Deus não leva 1000 anos para consertar o relógio da vida. Ele pode consertar o relógio da vida de imediato. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eu vou te curar. E não interessa o que vocês estão pensando não, tá? Isso é Deus falando. E não interessa o que vocês estão pensando não.
Como é que Deus é esse? Como é que Deus manda dizer que o cara vai morrer e no minuto seguinte ele cura o cara? Deus olha para mim e para você e diz assim, eu não tenho satisfação a lhe dar. É verdade. Estamos operando isso. Oh, glória. Aleluia. Eu sou o relojoeiro do universo, como vocês dizem aí. Não tem essa história de que Deus é o grande relojoeiro do universo? É muito mais do que isso, mas também ele conserta o relógio de imediato. De imediato. Para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos, 1000 anos é como se fosse um dia. O espaço de tempo, ele tem uma parede e um portão, para ele não faz diferença nenhuma, ele vive na eternidade. Ele não vive no nosso tempo cronológico, segundo as nossas medidas, de forma alguma, de maneira nenhuma. Ele é quem é soberano e capaz de definir, minuto a minuto, a vida de cada um de nós aqui. Instante a instante, a vida de cada um de nós aqui. E só e absolutamente só Ele. E para confirmar a sua promessa, Deus permite que Ezequias peça um sinal de que ele vai ser curado verdadeiramente. E Ezequias lembra do relógio. Ezequias tinha um relógio de sol, construído pelo seu pai, chamado Acais. O relógio de sol, minha gente, é um relógio feito de pedra. Tem nada mecânico, nada. Você faz um círculo, um semicírculo de pedras, uma parede, um semicírculo, e você coloca aqui no meio desse semicírculo de pedra um obelisco, não é? Feito um obelisco, uma outra pedra maior, fina, maior. Na medida que o sol vai passando aqui, a sombra vai caminhando aqui na sua frente. E isso vai definindo as horas do dia. É pedra, pedra, pedra e pedra. E mais nada além disso. E uma sombra que essa pedra faz. Há como adiantar ou atrasar esse tipo de relógio? Você tirar a pedra do lugar, desmancha o relógio. Já não é mais a mesma coisa. Você tirar o obelisco do lugar, não é mais a mesma coisa. Vai ficar... Desmantelou. O único que pode mexer no relógio de pedra, fazendo a hora ir ou voltar, é Deus, cara. Aí Ezequias diz assim para Isaías, olha, adiantar é até fácil. Eu nem sei o que ele estava pensando quando ele disse isso. Eu nem imagino como era fácil na cabeça dele isso, adiantar a sombra. Mas ele, com certeza, o raciocínio dele foi, mas é muito pior a sombra retornar. Pode não ser fácil, mas também complicado, é muito mais complicado voltar do que seguir para frente. Seguir vai ser natural, talvez a gente apresse as coisas, alguma coisa assim, mas voltar, aí é cruel. Deus é o único que mexe no relógio do sol. Aleluia. Único. Só Ele pode movimentar essa sombra sem que tudo se desmanche, sem que o universo acabe, por suas leis estão sendo quebradas naquele instante. Muito bem, meu amado irmão. Deus mexe no imexível. Deus mexe no imexível. Deus muda toda e qualquer situação que para nós não tem solução. Nenhuma. 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 Aleluia. Aleluia. Só Deus faz isso. Eu creio. Amém.
Só Ele mexe e não desarruma tudo. Só Ele mexe e não destrói tudo. Só Ele mexe e faz com que as coisas voltem para que sejam refeitas. Sabe o que é interessante? É que a sombra volta 10 degraus. E Ezequias caminha mais 15 anos. Você percebe como é uma coisa é o oposto da outra? Enquanto um volta, o outro vai. E Deus diz, você vai ter mais 15 anos de vida para se organizar, para fazer os seus ajustes no ponteiro da sua vida. 10 graus por mais 15 anos à frente. Eu quero concluir. Como eu venho dizendo, nós precisamos fazer ajustes nas nossas expectativas a respeito da vida. Ela pode acabar a qualquer momento, a qualquer instante. Não tenha grandes expectativas com relação a isso. Segundo, faça ajustes na sua retrospectiva. Tem uma história para contar. Não deixe para começar a contar a história quando estiver na beira da morte, não. Terceiro, faça ajustes na sua perspectiva. Passe a conhecer quem é o Deus a quem você serve e a servi-lo da melhor maneira possível. Para a gente concluir, eu quero voltar àquele relógio lá da cidade de Praga. Eu disse que tem 4 personagens que aparecem ali, não foi? O primeiro deles é a vaidade. Primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, quando aquela morte aparece ali, o esqueleto aparece ali, ela está dizendo assim, a vaidade ela não sobrevive ao tempo. Vaidade sobrevive ao tempo? Diga para mim, sim ou não? Não tem gente que é muito vaidoso porque é lindo, porque é bonito, porque é maravilhoso, assim como eu. Né? Lindo, maravilhoso, bonito. Eu me olho no espelho e digo assim, eu quase não me olho no espelho porque eu tenho medo de virar aquele negócio de narciso, né? Eu virar um narciso da vida, não quero. O mais bonita que uma pessoa seja, e vaidosa que ela seja, isso sobrevive ao tempo? Não. Daqui a pouco quem era lindo não está mais assim. Eu tenho uma cliente que tem 102 anos. Ontem eu estive no aniversário dela. Se você ver uma foto dela quando ela tinha a casa dos 20 para 30 anos de idade, a mulher era uma mulher deslumbrante. Você olha para ela hoje, você não consegue mais ver aquela moça de jeito nenhum, porque a vaidade ela não sobrevive ao tempo. Físico. Não só beleza, mas físico. Eu estou até para procurar o resultado dessa história hoje, onde me surpreendi com uma notinha de falecimento de um rapaz que morava lá na rua vizinha minha. O cara era forte, bonitão, sabe, aquele cara assim, atlético, professor de educação física. Cara, ontem eu vi que o cara morreu. Como assim? E vi uma foto dele ainda fortão, bonitão. Vaidade, beleza, físico, não sobrevive ao tempo. E é isso que aquele relógio está dizendo. Segunda coisa que aquele relógio diz, sabe o que é? É que dinheiro não compra vida. Dinheiro não compra vida. Dinheiro não compra vida. Dinheiro não compra vida. As pessoas vivem atrás de milhões, bilhões, roubam, matam, enganam, esfolam, fazem de tudo.
Mas dinheiro não compra vida. Olhe para toda a história da humanidade e me diga qual foi o rico que não morreu. Me diga. Dinheiro não compra vida. Foi isso que a moça lá, filha do banqueiro, na pandemia, disse numa entrevista. Exatamente isso. Se nós temos todo o dinheiro do mundo e a gente não consegue dar uma forma de fazer meu pai respirar. Não tem como fazer isso. Não tem como comprar oxigênio para ele respirar, porque a doença o impede dele respirar. É isso que aquele relógio está dizendo para a gente, quando mostra o bonequinho lá com o saco furado do dinheiro. Terceira coisa, aquele relógio nos diz também assim, os prazeres do mundo, eles são passageiros. Quando mostra o rapaz lá tocando, cantando. Todo e qualquer prazer mundano, ele é passageiro. Ele acontece aqui por um breve momento e ele desaparece. Ele acontece acolá e por um breve momento ele desaparece. Ele acontece acolá e desaparece. E assim sucessivamente. Mas as pessoas vivem atrás dos prazeres. E como eles são momentâneos e passageiros, a gente fica atrás de um, atrás de outro, 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 atrás de um, atrás de outro. Aí o autor do Eclesiastes vai dizer assim, tudo que meus olhos viram, eu me dei. Mas eu cheguei à conclusão que tudo isso foi correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Porque todo e qualquer prazer, luxúria, é passageiro. Quarta coisa que aquele relógio nos diz é que a cada hora a morte nos avisa que a vida ela é finita. A vida ela é finita. Aí eu sou obrigado a lembrar da reflexão que eu fiz ontem à noite, no aniversário dessa minha ex-cliente de 102 anos de idade. Eu fui chamado ontem à noite para fazer a reflexão com ela lá, com a família. E eu citei a história de Enoque. Enoque é o 7º indivíduo da linhagem de Adão. No capítulo 5 de Gênesis tem exatamente a história da genealogia de Adão. E toda a genealogia de Adão até chegar em Enoque é assim. Adão viveu X anos. Teve um filho. Depois viveu mais X anos. E teve trocentos filhos. E todos eles assim. Cainã, Jared, Sete. 6 gerações. Simplesmente o esquema é: viveu e morreu. Viveu, morreu. Viveu, morreu. Viveu, morreu. Aí chega em Enoque. Aí em Enoque a Bíblia diz assim: andou Enoque com Deus e ninguém mais o viu, porque Deus o tomou para si. Não tem morte. O esquema se quebra. O esquema desaparece. A marcha fúnebre que é contada ali cessa, porque Enoque andou com Deus. Eu ainda vou pregar esse sermão aqui para os irmãos também. Mas eu quero dizer assim, que a cada hora a morte nos avisa que a vida ela é finita. E aí nós precisamos
fazer os ajustes necessários no nosso viver. Os ajustes necessários nas nossas expectativas, na nossa retrospectiva e na nossa perspectiva de vida. Agora, sabe o que é interessantíssimo lá naquele relógio? Muito interessante. Está aqui ele, né? Mas eu vou voltar para uma imagem que ele esteja todo, até a parte de cima. Deixe-me voltar aqui só um instante. Porque é um detalhe muito interessante. Há duas janelinhas aqui em cima. Tem um galo aqui em cima. O galo também é um personagem que canta. Ele encerra o espetáculo cantando de hora em hora lá. Mas sabe o que é interessante? É que quando a morte chega, toca o sino, vira ampoleta e os personagens começam a aparecer e a se movimentar, aqui nessas janelas, duas janelas, aparecem os 12 apóstolos. Pedro, Tiago, João. Para completar os 12 aparece Paulo também. Como que dizendo assim, acima de tudo isso está o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estão os homens e as mulheres de Deus. Estão aqueles que conduziram a palavra do Senhor para todo o restante do mundo ao seu redor. É fantástico ou não é fantástico esse relógio? Esse é o relógio da vida. É esse o relógio que nós precisamos fazer os ajustes no nosso viver, para que a gente possa viver a plenitude de Deus em nossas vidas. Amém. Não espere o relógio parar, para você perceber o valor de cada segundo. Hoje é o dia de você ajustar esses ponteiros, alinhar suas expectativas, construir a sua retrospectiva e, finalmente, conseguir perceber uma perspectiva de futuro para você que vá além dessa vida, mas que desemboque diretamente na eternidade e em Deus, no nome de Jesus. Ponha em ordem a sua casa. Amém e amém.